Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala Mengão, Paulo Tipão aqui na área, o Tipão Rubro-Negro. Vim fazer esse vídeo para falar da classificação do Flamengo à final do Campeonato Carioca. Final do Campeonato Carioca que é disputada hoje, o primeiro jogo contra o Fluminense, nesse dia 12 de março de 2025. Estou fazendo esse vídeo, pensei muito em não fazer porque não tem muita coisa nova para falar. Estou fazendo esse vídeo mais pelo fato de ser uma classificação à final do que ter algo muito novo para falar em relação ao trabalho do Felipe Luiz. Porque para quem assistiu o jogo, vocês podem ver que o Flamengo marca os gols em jogadas trabalhadas em características que a gente já discutiu aqui falando do trabalho do Felipe Luiz, né? O Vasco, ele abre o placar em um problema que eu já cansei de falar aqui da defesa do Flamengo, jogada de bola aérea, o jogador desmarcado, a bola sobra para o Nuno Moreira e ele marca. É um problema que o Flamengo diminuiu muito com o Felipe Luiz, mas quando o Flamengo, a defesa do Flamengo dificilmente leva gols, né? Quando leva, muitas vezes é em jogada de bola aérea, e a gente ao longo aqui do nosso trabalho no canal, a gente já falou muito do Flamengo sofrendo com gols de bola aérea, né? Então não é algo muito novo a se falar, né? Uma desatençãozinha ali na jogada de bola aérea, na marcação, o jogador que recebe livre, sem ter marcação. E o Flamengo chega ao empate também em uma característica do time que eu já falei aqui, que é do trabalho, já vinha do trabalho do Tite e continua no trabalho do Felipe Luiz, só que com algumas diferenças, né? A marcação sob pressão no campo do adversário. Com o Tite, não sei se vocês vão lembrar nos vídeos anteriores, eu falei, essa marcação ela acontecia por zona, com o Felipe Luiz ela ocorre de forma individual. Então o Flamengo empata o jogo, a jogada começa com o Arrascaeta, a jogada final ali do gol é com o Arrascaeta recebendo o passe do De La Cruz, tentando chute, ela sobra para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique empata. Mas antes disso já tinha ocorrido ali uma longa troca de passes em que a bola sobra para o Pulgar depois do time ter marcado sob pressão individualmente a saída de bola do Vasco. Uma marcação sob pressão que o Vasco tentou fazer contra o Flamengo no início do jogo, mas não conseguiu. O Vasco começou bem o jogo, abriu o placar, mas não conseguiu manter essa marcação. E na verdade foi o Flamengo que chegou ao empate, né, com essa marcação sob pressão na saída de bola. Depois do lance de empate, o Gerson chegou depois também a roubar a bola no ataque, mas não conseguiu concluir o passe para o companheiro, acabou não saindo o gol, mas o Gerson saiu na cara do gol, poderia até ter finalizado depois de ter roubado a bola já no campo de ataque, pressionando a saída de bola do Vasco. E se vocês lembrarem do jogo contra o Bahia, um dos primeiros jogos do Felipe Luiz, o Gerson, o Pulgar e o De La Cruz, eu já tinha apontado como essa trinca de meio campo, né? O De La Cruz ficou um tempo fora do time, mas voltou a se formar essa trinca, né? Pulgar, De La Cruz e Gerson, que atuam muito nessa marcação sob pressão. Mais o Gerson adiantado, o De La Cruz e o Pulgar mais nessa sobra para reiniciar as jogadas, e foi exatamente o que aconteceu no lance do gol. Então já é uma característica que não é nova no trabalho do Felipe Luiz e que eu estou fazendo vídeo aqui mais pela importância da classificação à final. Antes do lance do gol, eu quero ressaltar aqui também, e na jogada do segundo gol também, que o zagueiro do Vasco tira mal, mas está o Gerson ali para achar o Luiz Araújo, que depois limpa a zaga e chuta, faz um belo gol de canhota. O Gerson muito importante nessa pressão na saída de bola e no reinício das jogadas, né? No recomeçar do ataque do Flamengo. Mas eu quero chamar a atenção também para uma outra característica que eu também já falei aqui no canal,
justamente no primeiro jogo contra o Vasco, o gol do Bruno, também gol do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tem um grande aproveitamento em clássicos. Nesse primeiro jogo, no gol do Bruno Henrique contra o Vasco, é o Gonçalo Plata que aparece centralizado. Ele costuma ser escalado como ponta, né? Mais aberto, mas ele aparece centralizado fora da sua zona de referência, né? Ele busca mais esse jogo centralizado para achar o passe para o Bruno Henrique. E como o vídeo não tem tantas características novas do trabalho do Filipe Luiz, ele está sendo mais feito por conta dessa questão da classificação final, eu queria trazer características de times do exterior que eu vejo no trabalho do Filipe Luiz, como, por exemplo, o time do Liverpool. Para muitos, o principal time da atualidade, junto com Barcelona, Real Madrid, né, mas que tem liderado a Premier League. Você vê que os jogadores têm na escalação ali a sua zona de referência, como acontece com o Plata, que é um ponta, o Luiz Araújo, que é ponta, mas também aparece jogando por dentro. O Gerson, que não é chamado de coringa à toa, atua no setor de volância, aparece no setor de volância, aparece aberto pela direita, aparece também pela esquerda, como no lance do gol do Luiz Araújo. Ele está recuperando essa bola pelo lado direito do ataque. Então você tem um time do Liverpool, você vê que os jogadores têm a sua zona de referência, mas eles não ficam presos a ela. Por exemplo, eu começo logo pelos zagueiros. O Virgil van Dijk e o Konaté, quando tem um escanteio, eles vão para onde? Eles vão para o ataque para aproveitar a sua estatura. E o Alexander-Arnold e o Tsimikas, ou um dos dois laterais, ou o Alexander-Arnold, o Tsimikas, ou o Gravenberch, que é volante, eles ficam mais recuados para suprir a subida, para cobrir a subida desses zagueiros no momento ofensivo. O Arnold, que é lateral, não raras vezes aparece na zona ali atuando como zagueiro centralizado, não só no momento defensivo, mas também no ataque, ele aparece centralizado. O Gakpo, que costuma jogar como ponta, ele reveza a posição com o Luiz Dias, que ora também joga como camisa 9, ora também joga aberto como ponta, como ocorreu nesse segundo jogo da Champions contra o PSG. O próprio PSG, que eu não acompanho tanto trabalho, mas nesse jogo da Champions, se vocês acompanharam, vocês podem ver que o Dembélé, ele joga como ponta pela direita, como foi na jogada em que quase saiu o gol no primeiro jogo, uma das grandes defesas do Alisson. Ela se inicia com uma arrancada do Dembélé pelo lado direito do ataque, e nesse segundo jogo o Dembélé aparece tanto aberto pelo lado direito, na sua característica de velocidade, de habilidade de drible, quanto avançando centralizado, né, mais pela faixa central do campo. O próprio Barcelona, que é um outro dos grandes times agora nesse momento atual da temporada europeia. Tem o Rafinha, que atua como ponta esquerda, né, porque o Yamal joga pelo lado direito, mas o Rafinha aparece muitas vezes jogando centralizado no decorrer da partida. Por quê? Por que esses times fazem isso? Porque confunde a marcação. Porque esses times têm elenco para isso, tem qualidade no elenco, tem jogadores versáteis, como é o caso do Flamengo, que tem o Gerson, tem o Arrascaeta, que joga geralmente centralizado, mas o Arrascaeta é muito perigoso caindo em velocidade pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Tem vários gols do Arrascaeta com ele caindo pelo lado esquerdo do campo. Jogava assim com o Jorge Jesus, sendo um meia mais aberto pela esquerda, e o Everton Ribeiro, um meia mais aberto pela direita. O Flamengo tem o Eric Pulgar, que é volante, mas nesse segundo jogo contra o Vasco, a exemplo do que aconteceu no primeiro jogo, voltamos a ver o Eric Pulgar recuado na zaga e aberto pelo lado direito, como um zagueiro pela direita, o Eric Pulgar aparece. Então o Flamengo é exemplo desses grandes times, né? Claro, esses times europeus, grandes times europeus, que eu trouxe aqui essa característica, eles têm um outro nível de investimento, né? Um outro patamar, como diria
aí até o Bruno Henrique. Eles têm um outro patamar de investimento. Essa característica ela aparece mais automatizada, né? Principalmente no time do Liverpool, eu vejo isso, parece uma engrenagem, né? Os jogadores alternando muito de posição. Mas a gente enxerga característica desses grandes times europeus no trabalho do Filipe Luís. Isso mostra que o elenco é qualificado e que o Filipe Luís é qualificado para estar à frente do time do Flamengo, treinando o Flamengo. E que ele é um treinador muito antenado com aquilo que é praticado no futebol internacional e principalmente no futebol europeu. Então, para o vídeo não ficar tão rápido, né, também tão curto, porque são características que não é a primeira vez que eu falo dessas características aqui. Eu faço esse link com o futebol internacional, porque são características que nós temos a felicidade de ver no trabalho do Filipe Luís sendo aplicados aqui no time do Flamengo, tanto que no primeiro gol do Bruno Henrique, vocês viram o Plata centralizado. Vocês procurarem o VT do primeiro jogo, o Luiz Araújo aparecendo centralizado para apoiar o ataque, o Pulgar, que não só atua muito bem na volância, apoiando o ataque e ficando com a sobra para recomeçar a jogada, mas recuado entre os zagueiros para fazer aquela saída, no momento da saída, um 3-4-2-1, né? Ou caindo até pelo lado direito, um zagueiro pela direita. O lance do gol do Bruno Henrique no primeiro jogo, o Pulgar está como um zagueiro pela direita, ele sai da zona de volância, está como um zagueiro pela direita. Essa bola é passada a partir do Pulgar para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira. Léo Pereira acha o Plata centralizado, que encontra o Bruno Henrique, para o Bruno Henrique acertar aquele chute, belo chute de canhota e marcar o gol da primeira partida contra o Vasco. Então são características que o Filipe Luís demonstra estar muito antenado no futebol internacional, que é uma característica que é apresentada em times como Liverpool, PSG, Barcelona, e que a gente vê sendo aplicado pelo Filipe Luís aqui no time do Flamengo. Falou? Então, o primeiro jogo de ida da final do Carioca no Maracanã, nesse dia 12 de março de 2025, e eu sou mais Flamengo justamente pelas características, por ter um elenco mais farto, um elenco mais qualificado e um elenco que pratica características que estão presentes no melhor futebol dos melhores times da atualidade. Falou? Então, para mim, o Flamengo é muito favorito hoje, vamos acompanhar. Saudações rubro-negras e vamos com tudo, Mengão.